Comecei a gravar. Hoje a gente vai começar a falar sobre escatologia. Eu vou colocar todo mundo no mute. Deixa eu colocar todo mundo no mute. Só vou deixar eu como falante. Se alguém quiser me interromper, pode colocar no. Você se coloca no áudio e me interrompa, né? Mas hoje a gente vai fazer um apanhado geral, tá? O geralzão, eu gosto muito da gente ter uma noção completa. Como se você fosse olhar o mapa mundi. Você vai olhar o mapa mundi do planeta Terra, de cada país, para você ter uma noção geral de como que é. No caso, a escatologia. Tá? E aí vão ter várias aulas que eu e o pastor vamos dividir. Talvez, não sei se a gente vai convidar alguém de fora também, né? Para falar sobre especificamente cada tema. É muita coisa escatologia. Vocês vão ver pelo que a gente desenvolve hoje. Depois eu fiz rapidinho aqui, como se fosse um resuminho para mim, e eu vou mandar para vocês depois em PDF. Ele fala os temas principais, exatamente tudo que a gente vai falar hoje, tá? E ele é como se fosse um resumo em tópicos de tudo que tem a ver com escatologia. Hoje, então, né, eu não vou detalhar nada, tá? Não vai ser detalhes. Então, assim, se os irmãos tiverem dúvidas, a gente pode sanar algumas dúvidas, né? O pastor também está aí, né? Mas, assim, dúvidas muito específicas, aguardem os próximos capítulos, né? Para a gente poder estudar mais juntos. Né? A gente pode ter uma dúvida geral, uma coisa ou outra, né? Mas no final eu vou abrir para se alguém tiver mais dúvidas. Os estudos bíblicos, eu gosto da gente fazer uma oração daqui a pouco e a gente já vai começar sem louvor, sem nada, tá? É estudo bíblico na cabeça de todos nós. Porque às vezes o louvor e tudo, a gente acaba com muita coisa na mente, né? Então eu gosto de começar com a palavra ou com o estudo em si. Hoje também a gente não vai ler textos bíblicos, tá? A gente pode, de repente, se quiser ler um ou outro, mas o meu objetivo hoje é um apanhado geral do que está na Bíblia, né? Quando a gente for falar de temas específicos, a gente vai ver os textos tudo direitinho. Tá? Não se preocupem, a gente vai estudar bastante coisa. Isso aqui vai durar, como a gente combinou com o pastor, a gente vai falar de escatologia até o final, né? Vai até o final do ano, com certeza, talvez, porque são muitas coisas. Tá? E minha ideia é que os irmãos estejam atentos. Irmãos, nós estamos no fim dos tempos. E quando eu falo de fim dos tempos, tudo leva a crer, né, que o mundo está piorando cada vez mais. E é possível que a nossa geração, ou a geração posterior à nossa, no caso a minha filha, ou os jovens aí, vejam talvez o anticristo, né? Ou alguma coisa sobre a grande tribulação, ou a gente começa a ver mais dessas pandemias de doenças, mais coisas, desastres naturais, né? É capaz, eu tenho a impressão cada vez mais, assim, o sentimento, não só eu sinto isso, muitos irmãos de diversas denominações, igrejas, têm sentido que tudo está levando a crer que o mundo está caminhando para o seu fim, né? Então a gente precisa estar preparado, ter o conhecimento da palavra e que a gente não seja pego de surpresa, né? Escatologia às vezes dá medo nas pessoas, tá? Mas assim, eu sempre amei a escatologia, sempre adorei estudar isso. O que a gente tem que aprender mais e mais não é ter o medo, que o anticristo vai vir, ou que vai vir mais pestes, mais doença, ou que vai vir mais desastres naturais, isso e aquilo. A gente tem que se apegar em Cristo. Tudo isso deve fazer com que a gente se apegue cada vez mais a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso deve fazer com que a gente queira cada vez mais proclamar o Evangelho de Jesus, né? A gente não deve temer. A gente tem que as gerações do passado e a nossa geração tem que ensinar cada vez mais, e a gente tem que ser assim. Nós temos que ter força vinda do Senhor, a gente tem que buscar essa força, a gente tem que ter coragem para proclamar a verdade, não ter medo, apesar de qualquer perseguição que a gente possa sofrer, e a gente tem que confiar no Senhor. Se a gente tiver que passar por um período de dificuldade grande, a gente tem que estar preparado para isso. Os nossos irmãos da igreja primitiva, eles eram irmãos que estavam preparados para morrer. Eles vendiam tudo que eles tinham, né, no começo lá, e estavam preparados para o martírio. Assim como Jesus tinha morrido, eles estavam preparados para isso. Então a gente, como cristão, hoje em dia a gente vive uma situação muito confortável, né?
cada um de nós nas nossas casas, a gente tem alguns têm comércio, outros trabalham, têm emprego fixo, têm aposentadoria. A gente tem muitas coisas que são muito bons para a gente tem que aproveitar disso. Mas a gente também tem que estar preparado para grandes dificuldades, grandes perseguições que a gente pode sofrer ainda. Tá? Isso é importante. Mas se apeguemos em Cristo, o nosso Senhor, que ele disse que a gente já venceu. A gente sabe que essa batalha já está vencida por Jesus. A gente não deve temer. Tá? Eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pela oportunidade de nós estudarmos a Tua Palavra, de estudarmos mais de Ti, de estudarmos mais daquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, para o mundo. Que o Senhor possa nos fazer, a partir de todos esses estudos, aprender a confiar cada vez mais em Ti, que nós estejamos preparados, que nós possamos deixar de lado as coisas que não são importantes e começar a dar importância àquilo que realmente a Tua Palavra diz que é importante, que nós possamos, a partir desses estudos, ter cada vez mais vontade de evangelizar, de mostrar para o mundo que só existe um caminho, que é Jesus, que a partir desses estudos a Tua igreja se levante, Pai, como um arauto da verdade, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bom, escatologia significa estudo das últimas coisas, fim dos tempos. Escatos em grego é final dos tempos, últimas coisas, significa elogia estudo. Então, tudo que tem a ver com o fim, o final da vida, tem a ver com escatologia. Tá? É importante que a gente divida a escatologia em duas partes. Primeiro, assim, a escatologia pessoal e a escatologia geral. O que é isso? Escatologia pessoal é o que vai acontecer com você quando você morrer. Tá? Com você. E a escatologia geral é o que acontece com a humanidade no fim dos tempos. Entendeu? Então a escatologia ela vai trabalhar as duas coisas. Tanto quando a gente morre, se eu morrer, se você morrer, cada um de nós morrer, as pessoas que a gente gosta tanto que morreu, o que aconteceu com essas pessoas, o que está acontecendo com essas pessoas, isso é escatologia pessoal, que a gente pode dizer assim. E a escatologia geral é o final dos tempos, que a gente está mais acostumado, Apocalipse, Anticristo e tudo mais. Tá? A gente não vai estudar muito a escatologia pessoal, tá? Porque ela é mais conhecida. Ela é mais conhecida. Então, eu pretendo, na verdade, fazer apenas uma aula sobre escatologia pessoal. E põe a sua foto aí. Escatologia geral, a gente... Estou colocando no mudo de novo aqui. Escatologia geral, a gente vai ter várias aulas, tá? Ó, escatologia pessoal é o seguinte. Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? E aí tem as várias teorias baseadas na Bíblia, né? Eu falo teoria porque tem coisas que a Bíblia ela fecha, tem coisas que a Bíblia não fecha. Tem coisas que a Bíblia é muito específica. Por exemplo, só existe um caminho para a salvação, é Jesus. Todos nós vamos concordar e ponto, acabou. Né? Agora, em relação à escatologia, tanto pessoal quanto geral, são muitos textos. E eles, é difícil às vezes se amarrar eles, entendeu? A gente tenta fazer isso a partir da teologia sistemática. A teologia sistemática vai fazer isso, ela vai amarrar os textos em temas. Né? Só que às vezes não é tão fácil isso acontecer. Então, por isso que existem divergências. Para quem lembra um pouco aquela disputa entre o calvinismo e o arminianismo, né? Se a salvação, se você pode perder a salvação, se você não pode perder a salvação, se é Deus que salva você ou se você que tem a fé, que você que é salvo a partir da pregação do evangelho, ou se Deus faz tudo isso, se tem participação de Deus, se tem participação do homem. O calvinismo e o arminianismo vai brigar sobre isso. E são doutrinas cristãs. Tem cristão que é arminiano, tem cristão que é calvinista. Uns são mais exaltados, outros são menos e tudo mais. Tá? O calvinismo e o arminianismo tem a ver com a salvação. São teorias sobre a salvação. A gente não vai entrar sobre isso, que é outra polêmica, tem muita coisa. Mas assim, a escatologia é a mesma coisa. Ela vai ter várias possibilidades. Tá? A maioria dos cristãos vai crer o seguinte, que quando a gente morre, a gente continua com uma consciência. Tá? Só vocês pensarem na parábola do rico e do Lázaro. De alguma forma, você tem o céu ou o paraíso e um inferno temporário.
todos eles são temporários, um céu e um paraíso temporário. Quando a gente morre, nossas almas ou o nosso espírito, eles vão ficar nesse céu ou inferno temporário, certo? Isso é o que a maioria dos cristãos acredita. Então a gente tem uma consciência lá. No final de tudo, quando Jesus voltar, o mundo acabar, tudo se fizer novo, aqueles que têm a Cristo, que estiverem no céu ou que estiverem vivos, né, vão ressuscitar e vão ter um corpo transformado, vão para o novos céus e nova terra. Esse é o céu, esse é o paraíso definitivo, onde a gente não vai ser só alma e espírito, a gente vai ter um corpo de novo, certo? Por enquanto, as pessoas estão nesse céu temporário, só como alma ou espírito. Só no final as pessoas vão para o novo céu e nova terra, com o corpo juntamente, um corpo totalmente perfeito, assim como semelhante a Jesus, e estão no novo céu e nova terra. E as pessoas que estão no inferno, ou que estiverem vivas, que não têm a Cristo, elas vão para onde? Elas vão ter um corpo de novo, elas também vão ter um corpo, certo? Por enquanto, elas estão no inferno temporário apenas como alma e espírito, e elas vão, no final, vão ser lançadas aonde? No lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá é o inferno, vamos dizer assim, definitivo, onde as pessoas não serão mais apenas almas, mas terão corpo também, que vai sofrer bastante, um corpo que não vai ser destruído, tá? Isso é o que a maioria das pessoas acredita, os cristãos acreditam. Tá? Existem outras ideias, que seria o seguinte. Alguns acreditam que nesse final de tudo, essas pessoas que serão enviadas para o Lago de Fogo e Enxofre, na verdade elas serão destruídas e deixarão de existir. Seria a aniquilação total. Elas não vão sofrer eternamente. Elas vão deixar de existir. Tá? Eu já digo logo de cara que a maioria dos cristãos não acredita nisso. Tá? São algumas seitas evangélicas e tudo mais que vão por esse lado. A maioria de nós acredita que vai ser definitivo e a gente vai estar consciente para sempre. Tanto consciente do paraíso, novo céu, nova terra, quanto consciente sofrendo eternamente. A maioria dos cristãos pensa isso. Outra ideia é o seguinte: agora, quando a gente morrer, a gente vai estar como se fosse... A gente não vai para o céu nem no inferno. Todo mundo vai ficar como se fosse dormindo. Seria o sono da alma. Tá? Algumas correntes cristãs vão acreditar nisso. Que a gente meio que dorme e acorda só no final dos tempos. Certo? É uma das correntes aí, que também não é a maioria. Tá? Eu estou falando ela, mas ela não é a maioria das pessoas, mas algumas correntes evangélicas, cristãs pelo menos, né, elas vão acreditar dessa forma. E existe também aqueles que vão pensar parecido com isso, mas na verdade, assim, quando eu morro, o ser humano ele é espírito, alma e corpo, ou espírito e alma a mesma coisa, dependendo do que a gente crê de acordo com a interpretação bíblica. Mas a gente é espírito, alma e corpo. Nenhum desses três sobrevive sozinho. Então, quando você morre, é como se você deixasse de existir. E você só vai passar a existir, aí não é sono, você deixa de existir. E você volta à existência quando for a ressurreição de todos no final. Aqueles que não têm a Cristo vão ressuscitar, vão voltar à existência com novos corpos, e aqueles que têm a Cristo vão voltar à existência com novos corpos, ou mais no caso com Cristo. Então, assim, tem o sono da alma e tem aqueles que acreditam que você deixa meio que... É como se você morresse e já acordasse no final. Entendeu? Não tem sono aí. Tá? E outros acreditam que tem esse tal de sono da alma. Tá? Mas a maioria de nós cristãos acredita diferente, que é consciente. A gente vai ver, tem muitos textos que mostram que existe consciência quando a gente morre. A parábola do rico e do Lázaro, apesar de ser uma parábola, para mim é meio que definitiva em relação a isso. Mas alguns dizem, como é uma parábola, pode não ser exatamente assim e tudo mais. Mas assim, lembrando, isso é um geral, tá? A gente vai falar sobre isso especificamente. Não sei se os irmãos estão entendendo. Tá? Então, assim, essa é uma das teorias cristãs básicas, vamos dizer assim. A gente também pode pensar que é importante assim, no judaísmo, se você for ver no Antigo Testamento, o judeu ele não tinha muito noção do que acontecia quando a pessoa morria. Tá? Não é muito, no Antigo Testamento, isso não é muito claro. Na verdade, é muito pouco claro o que acontece com a pessoa quando ela morre. Né? A gente lembra lá daquele texto que diz que seu corpo é pó, o pó vai voltar para o pó, né? E o espírito volta a Deus, da onde ele veio. Então o judeu ele acreditava um pouco nisso, né? Que o espírito volta para Deus e o corpo é pó,
né? Então não tinha muita noção do que acontecia depois. O Novo Testamento que vai explicar, vai falar mais sobre isso. Tá? Então o judeu ele não tinha muita noção, e o Antigo Testamento também não tinha essa noção forte. Tá? Algumas outras teorias, para finalizar essa parte da escatologia pessoal, são aquelas que a gente não acredita realmente, né? Que é o purgatório, que seria um estado intermediário que os católicos que criaram essa ideia, né? De que você morre, se você for muito mal, você vai para o inferno, se você for muito bom, santo, você vai para o céu. Se você for a maioria das pessoas normais, você vai para o purgatório. Né? Só você ver aquele filme que é legal, baseado no livro, O Alto da Compadecida, né? É aquilo ali, no final é engraçado e tudo mais, mas assim, o purgatório seria para você purgar os seus pecados e melhorar, e ir para o céu definitivo, a maioria das pessoas iriam. E se você não tiver jeito nesse purgatório, nem no purgatório, você vai para o inferno. E isso era uma polêmica na época de Lutero. Essa é uma das polêmicas na época da Reforma, que falava o seguinte: a igreja estava querendo angariar dinheiro, então eles iam nos diversas cidades e bairros e vilas por todos os lugares da Europa e falavam lá, deposita um dinheiro aqui, porque aí nós vamos orar para você, para que a alma do seu parente que já morreu saia do purgatório e vá logo para o céu. Tá? Então, essa foi uma grande polêmica na época da Grande Reforma, essa questão do purgatório. Tá? Mas a gente não acredita, ela não tem base bíblica nenhuma, né? Então não tem muito o que falar sobre ela. Ela é mais baseada em teorias de outras religiões do que realmente bíblica. Pode falar, pastor, o que o pastor quer falar. E tem também, dentro da teoria católica, as rezas. Sim. Você precisa constantemente acender velas, fazer as rezas para tirar a alma da pessoa que está no purgatório para ela ir para o céu. Então, você tem uma interferência no destino dela, focado no homem que está vivo, mas ainda fazendo coisa pelo que está morto. Para que ele saia do purgatório. Ah, é uma vida tão boa, vai rezar por ele, acende as velas. Sim. Ou, no caso antes de Lutero, compre as indulgências. Que aí você e aqueles que já morreram lá atrás, você salva todo mundo. É muito importante para o católico orar pelos seus antepassados. Isso nada mais é do que um resquício das religiões romanas e gregas, que eles oravam pelos mortos. Isso era muito comum. Eles tinham altares aos seus mortos, aos seus antepassados. Isso é muito comum, não só entre os gregos e os romanos, mas entre algumas tribos indígenas e tudo mais. Você orar pelos antepassados. E aí, o que acontece? Purgatório, fechou, né? Não é só uma doutrina por fora. E a outra doutrina forte em relação à escatologia pessoal, qual que é? A reencarnação, né? Que é a ideia de que você morre, aí tua alma fica num lugar temporário, depois volta para outro corpo. Aí você vive aqui, você melhora um pouco ou piora um pouco, aí você morre de novo. Aí você vai morrendo e voltando, até você melhorar. Aí você está nesse planeta, você vai para outro planeta, aquela coisa toda lá. Eles têm toda uma doutrina em cima disso. O Allan Kardec, ele leu a Bíblia e principalmente os evangelhos, né? E tudo que você falar lá sobre ressurreição ou coisa parecida com ressurreição, o Allan Kardec ele vai traduzir, vai dizer que não é ressurreição coisa nenhuma, aquilo ali significa reencarnação. O Evangelho segundo Jesus Cristo vai falar exatamente isso. Né? Ele vai tirar a doutrina da ressurreição, que ela é uma doutrina bíblica, existe já desde o Antigo Testamento, e vai trocar ela por reencarnação, essa ideia de você ficar melhorando. A grande questão é o seguinte: você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus. Né? Você mesmo melhora a si próprio. Né? Nós, como cristãos, sabemos muito bem que não tem nada a ver, não tem base bíblica nenhuma a reencarnação. Ela tem base, sim, em diversas religiões pagãs e de outros povos e tudo mais. Tá? Mas essa é uma doutrina que vocês, se vocês forem estudar escatologia, vocês vão pensar nela também. E ela é uma doutrina que fala sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Tá? Bom, vamos geralzão sobre escatologia pessoal. Tá? É tranquilo, a gente vai ter uma aula só sobre ela e vai ver os textos bíblicos, que é legal a gente ver a Bíblia. Eu gosto da gente para a Bíblia. Tá? Eu gosto de fazer um geral, mas a Bíblia é nossa regra de fé e prática, é importante que a gente vá a ela. Tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Na questão sobre escatologia geral, e aí já é uma
coisa grande, muita coisa. E eu vou falar algumas coisas, alguns tópicos, alguns pontos importantes, para a gente tentar entender como que é a divisão e como que a Bíblia ela mostra o que vai acontecer. Tá? Primeiro, quando a gente fala de escatologia geral, vamos pegar alguns temas sobre escatologia. Né? Depois as divisões da escatologia em si. Primeira coisa é pensar o que é fim dos tempos. Fim dos tempos, tá? Na Bíblia, no Novo Testamento, é muito claro, se você for pegar os textos, que o final dos tempos ali, para eles, para quem estava lendo o texto, pensa na pessoa que estava lendo lá junto com Paulo, na época de Paulo, por exemplo, foram as cartas, depois outros textos. Para eles era naquele momento. O final, tipo assim, Jesus, ele foi para o céu, ele ascendeu aos céus, e para eles, Jesus já ia voltar. Eles tinham uma noção de que Jesus estava voltando muito, era iminente a volta de Jesus. Para aqueles irmãos lá de Atos, vamos dizer assim, naquela igreja primitiva. Eles pensavam e acreditavam dessa forma. Então, assim, últimos tempos, ou fim dos tempos, ou últimos dias, a gente pode pensar que é o período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, o final dos tempos já tem mais de 2000 anos. Tá? O final dos tempos é todo esse período. Porque os irmãos, desde aquela época, já pensavam, já liam o texto pensando que o final dos tempos era naquele momento. Tá? Isso é muito importante para algumas coisas que a gente pode ver depois. A gente vai ver depois. Tá? Mas é só, quando a gente for falar disso especificamente, nos textos, para mim, é bem claro. Final dos tempos, ele está falando daquele momento. Ó. Nos fins dos tempos, tal coisa está acontecendo. E Paulo está falando de uma coisa que estava acontecendo naquele momento ali com eles. Tá? A gente vai ler textos sobre isso. Então, isso é um tema importante, fim dos tempos. A outro tema importante é a segunda vinda de Cristo. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar um dia, eu voltarei para buscar a minha igreja. Certo? Então, assim, é muito claro que Jesus fala que vai voltar. E os textos dos apóstolos vai dizer que ele vai voltar. Tá? Então, esse é um tema importantíssimo sobre escatologia, a volta de Jesus. Existem já alguns pastores, que sei lá se são pastores ou igrejas, que já começaram a negar essa questão. Estou falando que é importante falar do tema segunda vinda, porque já vi pastores famosos até aí, que já, o Ricardo Gondim, por exemplo, que é um pastor famoso, aí, já falou sobre isso, que ele não acredita que Jesus vai voltar. Ele acredita que isso é mais uma ideia que se pensava, e é mais uma forma da igreja se tornar atuante, aquela coisa toda. Tá? Eu já vi outros pastores, algumas igrejas já defendendo isso. Para que a igreja pare de pensar sobre, vamos pensar no agora, vamos pensar na prosperidade que Deus vai dar para os crentes, hoje e tudo mais, e esquece que Jesus vai voltar. Tá? E isso é uma coisa que está acontecendo hoje, eu já vi. Tá? Não sei como que é em outros lugares, mas em São Paulo, na região do estado de São Paulo, algumas igrejas por aí, no Rio de Janeiro, isso eu estou vendo bastante. Já vi bastante sobre isso. Então, precisamos reafirmar a segunda vinda de Jesus como um acontecimento real. Não é imaginário. Não é uma visão que alguém vai ter. Não, Jesus vai voltar. Todo o joelho se dobrará. Né? Como fala em Apocalipse. Jesus vai voltar. Tá? A outra questão... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Então, você disse que na igreja primitiva eles esperavam a vinda de Cristo para agora, né? Para então, digamos assim, vivendo. A partir do momento que Jesus Cristo ascendeu aos céus, digamos que ali já foi o início do fim dos tempos. Mais ou menos assim. Essa é a minha dúvida. Está correto ou não está correto? Isso, é isso que eu defendo, tá? Eu defendo como o final dos tempos um período que acontece desde da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Tá? Porque muitas coisas referentes ao final dos tempos, elas vão acontecer nesse período todo. Muitas coisas já aconteceram ao longo desses 2000 anos que a gente viveu. E muitas coisas ainda vão acontecer. Eu não acredito que tudo já aconteceu, mas muita coisa já aconteceu. Quantas pestes já aconteceram? Quantos desastres naturais já aconteceram? Quanta perseguição já aconteceu? E por aí vai. Tá? Por exemplo, quantos anticristos já existiram?
Quantos anticristos? Você pensa no Hitler. Pensa em Nero. Né? Então, assim, a Bíblia vai falar que vai ser vários anticristos até chegar um anticristo definitivo. A gente vai falar de anticristo. Tá? Oi, Caio. Oi, quem? Calma aí, somente. Tá funcionando? Tá. Adicionei. Pode falar. Eu adicionei a quem estava esperando. Pode falar, Lúcio. Oi. Tô ouvindo. Eu também tenho a mesma opinião. Já início dos fins dos tempos com a ascensão de Cristo, desde lá. Sim, sim. Entendeu? Para mim, eu penso dessa mesma maneira. Sim. A gente vai ver que muitas coisas vão mostrar por que eu estou falando isso, tá? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Pastor Antônio Alberto? Quem tá falando? Opa! É isso? A ascensão de Cristo, na realidade, é um dos pontos, né, para o começo das últimas coisas. Mas dá-se início mesmo na crucificação. A crucificação e ressurreição de Cristo, ela já é escatológica. Ah, você tem toda a razão. Entendeu? Não é só simplesmente a ascensão, não. São as três coisas. Né? Se essas três coisas não acontecessem, não haveria escatologia. Sim. Somente isso. Faz total sentido. Porque a gente vai ver, quando estudar alguns textos do Antigo Testamento, que existiam profecias do Antigo Testamento que elas se cumpriram no que o pastor está falando, né? Na morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, tem total sentido. Tá? Então, últimos tempos é algo que demorou, se a gente for pensar assim, né? Demorou, mas lembrando que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, né? Lembra disso, né? Então, assim, o tempo para Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. O tempo e o espaço são criações de Deus, tá? Então, Deus está totalmente fora disso daí. Deus, quando ele olha para tudo, ele olha já tudo acontecido, tudo já aconteceu, tudo já existe. Deus é eterno, né? E nós somos seres muito pequenininhos que a gente precisa da linha do tempo, né? Mas isso é verdade. Vocês têm todo... Quem que está falando? Vai falar? Eu. Pastor, fala, pastor. Então, tem ainda uma outra corrente que vai defender... Só um minutinho, Luz. O pastor vai falar só... Tem uma outra corrente que vai defender que tudo isso que está acontecendo ainda é o princípio das dores e que futuramente, apenas depois que o evangelho for espalhado para todas as nações, etc. e tal, que aí começaria o relógio escatológico novamente ser acionado, que seria a última parte da profecia lá de Daniel, lá do Antigo Testamento. É uma outra corrente Eu vou falar que é defendida também através dos textos fundamentados, né? Sim. Mas nós não vamos entrar no... Não, mas eu vou falar disso, pode deixar. Está dando uma outra colocação para dar um nó na cabeça da Karina. Sim. Mas a gente vai chegar lá, Brincadeira, sempre eu tô com nó na cabeça. Vai chegar lá. O Lúcio queria falar, Lúcio? Lúcio? Tá sem áudio, Lúcio. Som. O Lúcio está sem áudio. Fala, pode falar. Mas não, tá com áudio, eu coloquei. Agora tá, pode falar. Agora tá? Tá. Então, aqui me veio à mente, eu lembrei, como o Paulo falou, né, da aplicação e tudo, seria errado a gente pensar também que Jesus também falou aos discípulos, né, que ele iria partir, mas não seria o fim. Você teria alguma linha nesse pensamento também? Ali ele já está falando dos finais das coisas. Sim. O que acontece no ano 70 depois de Cristo, que é a destruição de Jerusalém, é um evento escatológico também, né? O que acontece ali, Jesus vai falar que o templo iria ser destruído. Ele está falando dele mesmo também, mas ele também está falando do templo em si. Está falando sim. Não é o fim, porque muitas coisas iriam acontecer ainda. Tá? A gente vai ver Mateus 24, fiquem tranquilos. Lembrando que
É um geral, Fica tudo doido. É que todo mundo quer saber já, né? Eu sei disso. Mas lembra, eu quero tentar dar um geral para vocês. Fique tranquilo, a gente vai falar disso, tá? Agora, outra coisa importante, um outro tema importante. Eu falei da segunda vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos é outro tema importante para a escatologia, tá? Todo mundo que estiver morto vai ressuscitar. Tanto quem tem a Cristo, quem não tem. Deus nos fez para ter corpo, tá? Os espíritas que eles falam que o corpo é ruim, que os gnósticos também falavam sobre isso, tá? Mas a Bíblia ela não considera dessa forma, tá? O nosso corpo hoje ele é pecaminoso, mas a gente vai ter um corpo transformado, restaurado, um corpo espiritual, um corpo que a gente não consegue definir, né? Mas a gente vai ter um corpo. E aqueles que não têm a Cristo também terão um corpo. Então, assim, o tema da ressurreição, ele também é importante, tá? Quando que vai ocorrer essa ressurreição? E falando de ressurreição, você já vai falar do arrebatamento. Porque é o seguinte, quem está morto vai ter a ressurreição, certo? Quem estiver vivo vai ser arrebatado. Isso é o arrebatamento. É você... Meu amado. Corpo... Oi? Ô, filho. Olha, a Bíblia deixa claro, bem claro, sobre a ressurreição do corpo e o estágio do corpo daqueles que creem em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não deixa bem claro como é o corpo do ímpio na ressurreição. O corpo do crente, ele será como o de Cristo, semelhante ao de Cristo, imaculado, sem pecado. Assim como ele é, nós o seremos. Agora, ele não fala com relação ao corpo do ímpio. Fala que haverá de ser é um corpo que não vai morrer, né? Um corpo que não vai morrer. Ele vai ser erguido, né? Um vai para a vida eterna com Cristo e o outro para o inferno, né? Para a eternidade, sofrer na eternidade. Eu não creio nesse negócio da aniquilação do corpo. Eu creio que o corpo do ímpio vai sofrer toda a eternidade. A Bíblia diz que ele pedirá a morte e a morte não chegará. Está bem claro isso aí? Sim, perfeitamente. E a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos servos de Deus, os servos de Cristo, a igreja lavada, a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, essa ressuscitará primeiro, né? E o seu corpo será transformado, imaculado, perfeito, sem pecado, assim como Cristo é, nós o seremos. E só assim subiremos, porque estamos purificados. É isso somente isso, essa observação. Certíssimo. Mas o tema da ressurreição é importante, tá? A gente vai falar sobre como será. Tia Maria, seu microfone está desligado aqui. A gente vai ler os textos. Em cima do que é que bateu aqui em cima do que o pastor falou, a Bíblia ela é bem clara, né, quanto a isso, que diz que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os que não passarem pela morte física, né? Porque a morte eterna a gente não vai passar. Perfeitamente. Então, é interessante quando a Bíblia ela fala isso, é o que o pastor falou, realmente. Né? É nessa linha. Eu creio assim também, o que a Bíblia diz. Né? E é maravilhoso, eu não sei como vai ser, se nós estaremos vivos fisicamente até a volta do Senhor, eu não sei, ou se estaremos mortos. Então, a Bíblia é clara que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Maravilhoso. É porque essa transformação, irmã, ela vai ser geral, tanto dos mortos como dos vivos em Cristo. Ela vai ser geral, automaticamente no mesmo tempo. Entendeu? No mesmo tempo. Tanto os vivos, alguns não provarão a morte. E os seus corpos serão transformados. E nesse mesmo período, os que morreram em Cristo serão transformados também. Por quê? Porque nós morremos em pecado. Nós morremos em pecado. E nós não podemos ressurgir em pecado. Vamos ressurgir
para uma purificação no corpo, para a ascensão ao céu com Cristo Jesus, o nosso Senhor, aonde ficaremos a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu também creio. Então, assim, o pastor vai falar de novo? Não. Só ia... Não, o pastor falando. Ah, tá. Quando a gente está falando isso daí, exatamente o que o pastor falou, o que o cara falou. O arrebatamento nada vai ser do que aqueles que já estão vivos, ele vem buscar a sua igreja, vai ser glorificada, transformada, salva, e passaremos pelo julgamento assim como os outros. Só que nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, e os outros não terão, mas o corpo dos outros serão tão transformados, como disse o Caio, quanto o dos outros. Só que nós vamos ser com o corpo glorificado. Os outros vão ter o corpo transformado para aguentar o sofrimento eterno, onde eles vão pedir a morte e não vão conseguir. Prossiga, querido Caio. É importante, de novo, vamos falar para os irmãos, que a gente vai ler os textos e vai estudar cada coisa especificamente, tá? Não deem spoiler. É importante. Tá? Cada momento você chegará. É isso que eu faço com os irmãos, é uma maneira didática da gente aprender. Tá? A gente vai reforçando, vai reafirmando e vai falando tudo de novo. Tá? Meu irmão, sabe qual é a maior dificuldade da igreja hoje? É sobre aquele texto do rico e Lázaro. Eu costumo dar doutrina e eu digo que nós vamos estar ali nos lembrando de tudo, vamos ter consciência. Mas eles não acreditam que vai ter consciência, então vamos ser robôs no céu. Se nós não temos consciência, nós não temos um corpo. Só vamos ter um corpo porque nós vamos ter consciência. Né? E a consciência maior é: por que eu estou aqui? Porque entreguei minha vida a Jesus. Eu deixei minha vida mundana para servir ao Deus glorioso. Então, nós vamos ter lembrança. Né? O rico chega e diz: olha, manda um dos profetas aí na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Ele tinha lembrança. Ele falava até quantos irmãos ele tinha. Então, eu creio absolutamente que nós vamos ter uma mente sadia e lembrança de tudo. Agora, eu não creio que vamos ter lembrança do mal. Essa é a questão. Está entendendo, irmão? Sim. Eu creio que vamos ter lembrança de coisas boas. Porque se nós vamos ter lembrança do mal, aí vem sentimentos mesquinhos, a raiva, o ódio, a ira. Sofrimentos. Sofrimento. Não é isso? É. Vamos ter lembrança de coisas boas, maravilhosas. Que nós estávamos na igreja louvando e glorificando a Deus. Nós reputamos este mundo porque nós pensávamos ter certeza de um dia estar com o Senhor nos céus, glorificando e exaltando na eternidade. Vamos continuar, então. Lembrando que a gente vai estudar cada coisa, irmãos. A gente vai estudar. Deixa eu continuar aqui, por favor. Senão a gente não vai terminar. Tá? A gente está vendo no geral. É importante. Eu gosto das perguntas dos irmãos, mas se a gente quiser aprender no geralzão, a gente tem que continuar. A gente vai ver especificamente cada coisa. Tá? A gente vai ler os textos. E aí, nos textos, pode abrir a possibilidade de várias interpretações. Tá? Pode acontecer. Além de a gente falar de arrebatamento, de ressurreição, a gente vai falar do quê? Que tem a ver com escatologia. Com grande tribulação. A grande tribulação que a igreja ou o mundo vai passar. Tá? Isso é um tema importante para o final dos tempos. E a grande tribulação vai ser um tema de divisão entre as possibilidades de escatologia. E o outro tema, que também é tema de divisão entre as várias correntes, que na verdade é o primeiro tema de divisão, é o milênio. O milênio é o seguinte: o reino milenário de Jesus, que a Bíblia vai falar sobre esse milênio. Né? O que é esse milênio? Como que vai ocorrer esse milênio? Assim como a grande tribulação é a mesma coisa. Como que vai ocorrer a grande tribulação? Quanto tempo vai ser a grande tribulação? Essas coisas. Isso são temas que vão ser tratados
na escatologia. Tá? Todo mundo conhece sobre isso. Uma outra coisa que eu preciso dividir a escatologia para os irmãos é o seguinte. Existem aqueles que são basicamente os católicos. Tá? E eu também já ouvi falar de alguns grupos metodistas que estão assim também, né? Que são chamados são chamados de preteristas. O que é o preterista? O preterista vai falar o seguinte: tudo que está na Bíblia, aqui no meu celular, né? Tudo que está na Bíblia falando de escatologia já aconteceu. Já aconteceu. Os católicos vão afirmar isso, tá? Todos aqueles eventos de escatologia que a gente vai ver em Apocalipse, todos os eventos de Daniel, todos os eventos de Mateus 24, 25, um monte de coisa ali. Tudo aquilo já aconteceu. Inclusive, o reino milenar de Jesus já está acontecendo a partir do domínio da Igreja Católica no mundo. Tá? É assim que eles veem o milênio. E, lógico, Jesus vai voltar no final para eles também. Mas a maioria dos eventos escatológicos já aconteceram. Por isso que é preterista. Preterista, quem é da área de português sabe que pretérito tem a ver com o passado. Né? Então, tudo já aconteceu. Só que assim, isso eu estou falando só para os irmãos saberem, mas os crentes evangélicos não creem na forma preterista. Tá? Mas eu preciso dizer que os católicos acreditam, e alguns grupos cristãos eu já ouvi falar que acreditam nisso também. A maioria de nós seríamos como se fosse futuristas. Futuristas não de que a gente lê o futuro, nada disso, mas de que as coisas vão acontecer. Existem eventos escatológicos que já aconteceram, estão no Antigo Testamento, que se cumprem diversas profecias do Antigo Testamento. Elas vão se cumprir no Novo, né? E muitas profecias do Antigo Testamento e do Novo vão ocorrer só no final, ou ocorrem nesse fim dos tempos que a gente fala aqui, que é todo esse período que a gente está vivendo e que a gente ainda vai viver. Tá? É só para a gente ter uma noção de que tem gente que acredita que tudo já aconteceu, inclusive Apocalipse, tudo já aconteceu. E existem aqueles que não, que a maioria de nós que acredita que são eventos futuros. Tá? Só para a gente pensar um pouquinho, né? Quais são os grandes textos que se fala sobre a escatologia? Primeiro, Apocalipse, né? É um texto clássico sobre escatologia. Praticamente todo o texto, tirando o começo que fala ali sobre as cartas às igrejas, né? Talvez até ali a gente pode encaixar também como eventos escatológicos, mas de maneira geral, Apocalipse ele é fim dos tempos, ele é o final de tudo. Tá? Daniel, uma parte de Daniel, principalmente capítulo 12, ele vai falar sobre escatologia. Aí a gente vai entrar naquelas 70 semanas de Daniel, que são bem famosas e bem polêmicas. Tá? A gente vai ter textos em Ezequiel, aí já são textos, né? Em Ezequiel, em Malaquias, em Mateus, em Coríntios, na carta aos Tessalonicenses, em Judas, vão ter vários textos. E é aí que vai entrar as grandes disputas teológicas. Porque, assim, por exemplo, tá? Quando a gente vai falar de ressurreição dos mortos em Cristo, né, lá em Tessalonicenses, e do arrebatamento, tá falando de ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Só que ali não está falando se não está falando, naquele texto, não está falando se é antes da grande tribulação, se é no meio, se é no final, se é antes do milênio, se é depois do milênio. Ali não fala, ali vai falar sobre o tema, arrebatamento e ressurreição dos em Cristo. Então, essa é a dificuldade. Vai ser outro texto que vai falar sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre o milênio. Então, por isso que tem disputas e diferenças escatológicas. Porque alguns textos estão juntos, como Apocalipse, o livro inteiro, né? Mas os textos em si eles estão muito separados. Daí que vão vir as disputas. Daí que vão vir as diversas interpretações. A gente vai entrar nelas agora. A primeira disputa escatológica, a primeira divisão dentro dos cristãos sobre escatologia vai ser o seguinte. Eu vou dividir aqui de algumas formas que os irmãos vão entender. A grande primeira divisão entre os cristãos vai ser sobre o milênio. Certo? A gente tem o pré-milenismo histórico, a gente tem o amilenismo e a gente tem o pós-milenismo. Tá? Isso tem a ver com o milênio. O que tem a ver com o milênio? Jesus vai voltar antes do milênio
E a partir de então, vai reinar 1000 anos ou um tempo cheio na Terra. O milênio vai acontecer aqui. Então, Jesus volta e aí acontece o milênio, certo? Ainda não tem a ver com a grande tribulação, aquela 770, não tem nada a ver com isso ainda. A primeira grande divisão é sobre o milênio, tá? O pré-milenismo histórico vai dizer Jesus vai voltar antes do milênio. O pós-milenismo vai dizer o seguinte, não, Jesus vai voltar depois do milênio. O milênio, para o pós-milenista, vai ser o seguinte, mais ou menos, a gente vai especificar cada um deles, tá? Mas seria o seguinte, o evangelho, ele vai tomar conta do mundo todo, ele vai crescer e vai dominar a maior parte das mentes e do coração das pessoas que vivem no mundo. A maior parte das pessoas do mundo serão convertidas pelo evangelho. Em algum momento isso vai acontecer. E aí, o reino milenar de Cristo vai acontecer a partir disso. Como a maior parte do mundo vai ser cristão de verdade, convertido, o mundo ele vai entrar num tempo de paz, de prosperidade. E aí o reino de Cristo vai acontecer a partir da igreja que estará ali. Durante 1000 anos. Não necessariamente. 1000 anos seria um tempo simbólico, tá? De determinado tempo. E aí, depois desse tempo, vai existir um período de apostasia, depois desse milênio de reino milenar da igreja, Cristo reinando a partir da igreja. Vai haver um período de apostasia, a vinda do anticristo, e aí aqueles acontecimentos da grande tribulação, Jesus volta, destrói o anticristo, e aí inaugura novos céus, nova terra e tudo mais. Então, assim, o importante dessa interpretação pós-milenista é Jesus, ele volta depois do milênio. O milênio não é um reino literal de Jesus na Terra, mas é um reino a partir da igreja. Tá? Isso é uma corrente que existe entre os cristãos. Tá? O pré-milenismo fala, não. Jesus volta antes da inauguração do milênio, e aí, a partir da volta de Cristo, o anticristo vai estar aqui, Jesus vai acorrentar o diabo, né? E aí o anticristo, e aí vai reinar durante 1000 anos, como um tempo literal ou não, um tempo cheio. E aí e aí tem, depois de 1000 anos, a Batalha da Armagedon, aquela coisa toda, e o final dos tempos. Tá? Isso é o pré-milenismo histórico. Não existe aquele negócio dos 7 anos, a grande tribulação de 7 anos, nada disso no pré-milenismo histórico. Tá? E existe uma outra corrente chamada amilenismo. O amilenismo é o seguinte: não haverá um reino milenar de Cristo, ele é literal ou real. Tá? Ele acontece ao longo da história. Os acontecimentos de escatologia, eles vão acontecer ao longo da história. Por exemplo, acontece como se fosse em ciclos. Todas aquelas coisas que acontecem em Apocalipse, elas vão acontecer, pandemia, um pouquinho lá no começo, aí depois mais um pouquinho no final. É perseguição, um pouquinho no começo, um pouquinho no meio da história, um pouquinho no final. Grande tribulação, vão ter várias grandes tribulações ao longo da história. E no final vai ter sim uma grande tribulação. Anticristo, vários anticristos ao longo da história, até chegar no último anticristo real e final. Tá? O amilenismo, ele vai meio que... Ele não vai acreditar que o milênio vai ser uma coisa real, no sentido literal que a gente diz. O milênio é uma doutrina que existe lá em Apocalipse, mas o amilenismo vai acreditar que é uma coisa que acontece a partir da igreja. Né? Não tem algo, não é literal aquilo lá, é uma interpretação mais simbólica e tudo mais. Tá? A maioria dos presbiterianos hoje são amilenistas, tá? Pelo menos os presbiterianos mais históricos. Só para critério dos irmãos terem uma noção disso, o pré-milenismo foi a primeira corrente a surgir na história da igreja, documentada. Né? Acreditava-se que Jesus ia voltar antes do milênio. Ao longo da história vieram os amilenistas e vieram os pós-milenistas. Tá? O pós-milenismo, os irmãos acham hoje muito estranho, eu tenho certeza, eu vou falando do pós-milenismo, quando a gente estudar sobre eles, muitos de nós vai achar muito estranho o pós-milenismo, que é uma doutrina como se fosse otimista da história. Não otimista do ponto de vista humano, mas otimista do ponto de vista de Deus, que Deus vai converter o mundo inteiro, ou grande parte do mundo, e vai ter o reino milenar da igreja a partir disso. Durante um tempo vai ter um tempo de paz, de prosperidade, de crescimento de tudo. O mundo vai ser cristão de verdade, convertido. E esse vai ser o milênio durante um tempo. Tá? Isso tenho certeza que é meio estranho para os irmãos. Porque a maioria de nós ela conhece as outras
doutrinas escatológicas. Mas ela era muito comum no século XIX e no começo do século XX, por causa do quê? Do avanço da ciência, né? As guerras tinham acabado no meio do século XIX, então não ia haver mais guerras e tudo mais. O que aconteceu no século XX? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial acabaram com a maioria dos pós-milenistas. Os pós-milenistas, eles começam, pô, eu sou otimista, tá tudo dando certo. Daqui a pouco veio uma Primeira Guerra Mundial, veio uma Segunda Guerra Mundial, veio o comunismo aí destruindo um monte de coisa. Então não tem como ser otimista. As pessoas, elas acreditam, todos nós acreditamos na Bíblia, né? Mas a gente também vai um pouco de acordo com o que está acontecendo. Então, assim, as pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas se tornaram muito pessimistas da história, né? E aí teve o Holocausto, um monte de coisa. E aí muita gente deixou, o pós-milenismo praticamente hoje, ele está começando a voltar, algumas igrejas, alguns pastores, alguns estudiosos, a falar e acreditar no pós-milenismo, tá? Mas ela hoje em dia quase não existe mais. E começou a existir mais amilenistas e pré-milenistas. Tá? A gente vai falar de uma outra coisa já já. Tá? Então isso é só para a gente entender. Então essa divisão tem a ver com o quê? Com o milênio. Aí a gente tem a segunda vinda de Cristo. Né? Para eles, a segunda vinda de Cristo, ela acontece... Para o pré-milenista, vai ter o milênio. Para o amilenista e para o pós-milenista, acabou. A segunda vinda de Cristo, ela vai terminar com a história do mundo. Acabou. Jesus veio, acabou a história. Ele vai julgar as pessoas que estiverem, todo mundo, né? Aquele julgamento do grande trono branco, daqueles que são ímpios, né? E vai dar os galardões para nós que somos cristãos e tudo mais. Vai ter o novo céu e nova terra, que é o final pro nosso. E o lago de fogo e enxofre, para aqueles que não acreditam em Jesus. E a segunda vinda de Cristo, ela acaba com a história. Tá? Isso é o pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo tem essa questão da ainda ter um reino milenar de Cristo. Tá? Todos eles vão acreditar no arrebatamento. Quando que é o arrebatamento para eles? No caso, para o pós-milenista e para o amilenista. O arrebatamento, a ressurreição, acontece na segunda vinda. Jesus veio, todo mundo vai ressuscitar, uns para a glória, outros para a perdição. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, terão todo mundo corpos novos. Aqueles que têm a Cristo, como o pastor falou, o pastor Antônio, terão corpos como de Cristo, perfeitos, tudo mais. E aqueles que não têm a Cristo vão ter um corpo novo ali, que não vai, no mínimo, um corpo que não vai morrer mais, porque vai ser perpetuamente lá sofrendo no lago de fogo e enxofre. Mas assim, a segunda vinda de Cristo, ela é igual, ela é junto com o arrebatamento e a ressurreição. Ela acontece no mesmo momento. Tá? O pré-milenismo histórico, aí já vai, tem várias ideias aí, tá? Mas a maioria delas vai pensar, alguns vão falar que quem estiver vivo vai reinar com Cristo durante esse milênio, outros vão falar não, que nesse milênio aqueles que têm a Cristo vão ressuscitar logo quando Jesus voltar e vão reinar. Todo mundo que morreu com Cristo vão reinar com Cristo na Terra também. Tem várias ideias, mas isso aí é uma coisa que a gente ainda vai falar, tá? Sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Todo mundo vai acreditar no anticristo, tá? O anticristo vai vir. Para o pré-milenista, o anticristo vai vir antes do milênio. Quando Jesus voltar, o anticristo vai estar reinando na terra, vai estar acontecendo uma grande tribulação, e Jesus vai voltar e vai destruir o diabo. Na verdade, não vai destruir ainda, né? Ele vai acorrentar o diabo por 1000 anos. Esse é o pré-milenista. O pós-milenista e o amilenista vai acreditar a mesma coisa. Quando, no final de tudo, o anticristo vai estar reinando aqui na terra, vai estar acontecendo uma grande tribulação, e aí Jesus vai voltar, e aí, como o milênio para eles já aconteceu ou é simbólico, o diabo não vai ser acorrentado. Quando Jesus voltar, o diabo já vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o arrebatamento acontecendo ali, a ressurreição. Vai ser tudo ao mesmo tempo no final. Tá? Não vai ter divisões, nada disso. O amilenismo e o pós-milenismo acreditam assim. Tá? Não sei se dá para ter uma noção, a gente vai falar mais disso no futuro. Tá? Mas eles também acreditam no anticristo. E vão acreditar em grandes catástrofes e tudo mais, e na grande tribulação. Só que historicamente, ninguém acreditava, ou não se pensava só sobre essa ideia de grande tribulação de 7 anos,
ou de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Não se pensava sobre isso. Essa doutrina vai ser desenvolvida no século XIX, tá? Com Darby e alguns outros pastores lá, que eles vão ter umas conferências, e aí eles vão desenvolver o que a gente chama de dispensacionalismo. O dispensacionalismo é a doutrina hoje mais conhecida de todos os irmãos, mas ela não era majoritária. Hoje ela é, mas ela não é. Há 150, 200 anos atrás, ela não era, de longe ela era a majoritária, tá? Mas hoje ela é. Principalmente por causa das Assembleias de Deus, tá? Se vocês pensarem, né? Essa ideia do pentecostalismo ele vai surgir no final do século XIX e começo do século XX. Né? Então, no século XIX ele vai surgir um monte de coisa. Vai surgir o adventismo, vai surgir os mormons, vai surgir o pentecostalismo no final, vai surgir o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar todos os textos. Ele vai juntar. Tanto é que se você for ver o mapa do final dos tempos dispensacionalista, tem tudo. Cada texto bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo muito bem amarrado e tudo muito... existe uma certeza daquilo. Se vocês quiserem saber mais sobre os dispensacionalistas, a gente vai falar disso, né? Com certeza. Mas o Deixados para Trás lá, aquele filme, o livro, ele é dispensacionalista, né? Daquele jeitinho lá. Aquele 7 anos de grande tribulação, né? No começo da grande tribulação, a igreja será arrebatada, lembra disso? Né? Por isso que as pessoas serão deixadas para trás. Né? Quem estiver aqui vai ser convertido de uma maneira bem dura, né? E vai ser perseguido a partir do meio da grande tribulação. O anticristo ele vai se manifestar e aí vai começar a perseguir tanto os judeus quanto os cristãos convertidos ali. Né? E aí no final de tudo, dos 7 anos, aí Jesus vai voltar, vai amarrar o anticristo, o diabo, e vai começar o reino milenar de Cristo. Essa questão os 7 anos da grande tribulação, ele vai vir da onde? Vai vir das 70 semanas de Daniel. E sobraria uma última semana ali de Daniel, que na verdade as semanas têm a ver com anos, né? E aí eles vão, essa ideia dos 7 anos da grande tribulação. Tá? Mas eu vou repetir. Eu sei que a maioria de nós aqui é dispensacionalista, tá? E sempre acreditou dessa forma. Mas nesses estudos que a gente vai tratar, que a gente não vai tratar só do dispensacionalismo. Eu vou falar do pré-milenismo histórico, do pós-milenismo, do amilenismo e do dispensacionalismo. Eu já vou falar bem de cara que eu não sou dispensacionalista. Tá? Não sou, já fui durante muito tempo, mas depois de estudar muitos textos aí, mas eu deixei de acreditar no dispensacionalismo. Mas é uma doutrina bíblica, tá, irmão? Se você é dispensacionalista, continue sendo. Tá? Ou se você mudar a partir de então, você pode mudar. Eu sei que você mudar a cara da Karina aí, é engraçado. Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai tratar disso parte por parte. Tá? O que mais que a gente pode falar aqui? O dispensacionalismo, ele vai dividir, ele vai ter uma divisão dentro do dispensacionalismo que é por causa da grande tribulação. Assim como tem aquela divisão por causa do milênio, né? O pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, o dispensacionalismo vai dividir a grande tribulação em 3 correntes. E também estão cada um meio que brigando entre si, ou disputando entre si, que é o pré-tribulacionismo, que é o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, que é o que os deixados para trás, ele fala para a gente lá, a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Existe os tribulacionistas, o mid-tribulacionismo, que vai falar que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, naqueles 3 anos e meio, antes da perseguição do anticristo. Tá? E existe aqueles que são pós-tribulacionistas, que vão acreditar que não, a igreja sempre foi perseguida, ela vai passar por toda a grande tribulação e vai ser arrebatada no final, quando Jesus voltar ali e ter o reino milenar de Cristo. Tá? Então, assim, tem o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. São 3 divisões dentro da corrente dispensacionalista. Tá? É uma disputa grande. Todos eles vão ter bases bíblicas, de novo.
Todos eles vão ter bases bíblicas. Tá? O que também é importante falar ainda sobre a escatologia? A gente vai falar sobre o anticristo, né, que a gente falou mais ou menos. A maioria das correntes evangélicas vai acreditar que o anticristo vai ser uma pessoa real que vai vir na Terra. Ou já existe aí, já está aí. Tá? Da Terra. Ele vai ser alguém que vai ser muito... O anticristo, pela Bíblia, ele é uma pessoa que muita gente vai gostar dele. Tá? Então, não pode ser uma pessoa que ela é muito criticada. Eu já ouvi gente falar, o Trump é o anticristo. O Trump, tem muita gente que odeia ele, então não pode ser o anticristo. Desse jeito não faz sentido de acordo com a Bíblia. Tá? Eu já ouvi falando que, eu sei que não tem nada a ver, mas o Bolsonaro é o anticristo. Não pode ser uma pessoa que seja, o Lula é o anticristo, já vi gente falar isso também. Tá? Tem gente que fala que a Igreja Católica é o anticristo, já vi também. O Lutero acreditava um pouco nisso, tá? O anticristo ele era não uma pessoa, mas como se fosse um significado, algo simbólico. E a Igreja Católica sendo a representante do anticristo. Para o Lutero era a Igreja Católica. Tá? Mas assim, eu acredito e a maioria... A Grande Babilônia. Isso, a Grande Babilônia, isso mesmo. A Grande Babilônia. Sim. Roma como Grande Babilônia. É isso mesmo. E a própria Igreja Católica toda, o Vaticano, né? Então, assim, o anticristo, ele vai ser... E o anticristo tem muito a ver com essa ideia da cidade perdida, né? Da Grande Babilônia. A Grande Babilônia nada mais é do que a representante de todo o mal, a cidade maligna. É como se fosse uma contraposição à Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém como uma cidade perfeita de Deus e a Grande Babilônia como aquela que representa a cidade do mal, totalmente caída, perversa, tudo aquilo que existe de perversão existe nessa Grande Babilônia, que em Apocalipse vai cair. Né? A Grande Babilônia vai ter a sua queda. Né? O anticristo, ele vai ser alguém que vai ser muito, literalmente depois, vai ser adorado por muitas pessoas, né? Mas vai ser uma figura que vai falar, eu vou trazer paz para o mundo, né? Chega de guerra, vamos unir as coisas, ele vai conseguir unificar religiões, ou no mínimo acabar com essas guerras religiosas que existem lá no Oriente Médio e tudo mais. Né? O anticristo vai ser uma figura que, se possível, pode enganar até muitos cristãos que existirem na época que o anticristo já estiver começando a atuar. Né? É possível que muita gente se engane com essa figura do anticristo. Se a igreja ela estiver presente na grande tribulação, né, nós como cristãos precisamos estar ligados. Eu considero que é importante, assim, se você for dispensacionalista e acreditar que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, tudo bem, certo? Tudo bem. Mas se prepare para que não seja assim. Se prepare para que, se você estiver errado, porque existem várias correntes, você pode passar pela grande tribulação. E se a primeira parte da grande tribulação, ela seria mais calma, mais tranquila. Mas a segunda fase da grande tribulação é porrada em cima de todo mundo que não acredita no anticristo. Né? É perseguição sobre os judeus e perseguição sobre os cristãos ou sobre a igreja que estiver aqui. Então, assim, se o anticristo estiver aí e eu não for arrebatado antes, eu tenho que estar preparado. Se prepare. Se prepare para fugir, para correr, se prepare para ser forte nesse período. Será que vai ser 7 anos? Para mim, é tudo muito simbólico, mas a gente vai estudar sobre isso. Mas não necessariamente pode ser 7 anos, pode ser menos. Tá? Mas a gente vai estudar sobre essa questão dos 7 anos. Isso está lá nas 7 semanas de Daniel. Tá? Para fechar nosso panorama sobre escatologia, a gente vai ter a volta de Cristo e a batalha do Armagedon. Todo mundo, todas as correntes vão acreditar na batalha do Armagedon. Que é o seguinte, o anticristo vai ser liberto no período final, de alguma forma. Vai reunir um exército e vai querer batalhar contra Jesus. Só que Jesus, ele é Jesus. Vai vir como rei, né? Não tem mais conversa, né? Ela fala com um sopro na sua boca, todo mundo vai ser derrotado e pronto, acabou. Né? Muito melhor do que os Vingadores. Né? Quem viu os Vingadores, no final dos Vingadores aí, vai ser... Para quem estiver aqui, ó, todo mundo derrotado com o sopro de Jesus e pronto, acabou. Jesus derrota sem manopla do infinito. Isso, o negócio é sério.
Sim, derruba todo mundo, não tem mais conversa. Tá? E aí, assim, depois de tudo isso, o que vem? O destino final das pessoas. Vai ter o grande trono branco, onde as pessoas serão julgadas, ali os ímpios serão julgados, né? E vai ser todo mundo que não tiver a Cristo, né? Não tivesse convertido a Jesus em vida, vai para o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é o inferno definitivo, né? Que foi preparado por diabo e seus anjos, mas o diabo e seus anjos vai levar um monte de gente junto com ele lá e vai para o inferno definitivo. E nós viveremos aonde? Novos céus e nova terra, tá? E aí também existem algumas correntes ali sobre como vai ser esse novo céu e nova terra e tudo mais, tá? Bom, esse é o panorama geral de escatologia. Eu sei que é bastante coisa, mas a gente vai entender. Vocês, eu garanto que a gente vai ter uma noção legal de como tudo isso vai acontecer. Eu vou mandar para vocês, pelo grupo da igreja, o PDF desse resumo. Aqui vai ter tudo que eu falei. Um resuminho em tópicos de tudo o que a gente vai estudar. Tá? É importante que a gente tenha essa noção geral. Tá? Eu sei que são muitas correntes, às vezes isso pode causar dúvida nos irmãos. Né? Pô, por que uns pensam assim, outros pensam de outra forma? Né? Mas a Bíblia, ela não fecha todos os assuntos. Né? Existem assuntos que ela fecha, mas tem alguns que ela não fecha. Então a gente não pode falar que ela fecha. Tá? Eu não gosto de... Eu conheço igrejas que só vai ensinar o dispensacionalismo. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de que a gente estude as diversas correntes. Né? Porque existem as diversas correntes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós como congregacionais, tem irmãos aqui de igrejas congregacionais, o Calley, na época de Calley lá, quando ele fundou o Ministério Congregacional, o dispensacionalismo estava no começo ali, ele não gostava muito do dispensacionalismo, não. Tá? Ele tinha certas, se você for ler os textos aí, na época de Paulo, da Igreja Fluminense e da igreja ali, ele não gostava muito do dispensacionalismo. Tá? Mas depois foi se desenvolvendo. Ele até impediu que um pastor, um irmão que ia ser aquele que ia ser pastor da igreja fluminense ali, de ser pastor ou missionário ali, porque ele era dispensacionalista. Ele chamava naquela época de darbista e tudo mais. Tá? Mas assim, eu não tenho nenhum preconceito contra o dispensacionalismo, mas eu acho que a gente tem que estudar as outras correntes também, que são as correntes históricas. Durante quase 19 séculos, a igreja acreditou nas outras correntes. E aí veio o dispensacionalismo. É a mesma coisa que falar, não, todo mundo tem que ser pentecostal. O pentecostalismo nasceu agora, há 100 e poucos anos. Eu não preciso ser pentecostal. Eu sou tradicional, histórico. Então, assim, a gente tem as diversas correntes que existem por aí, a gente deve conhecer todas elas. Tá? Eu termino a minha fala aqui. Se algum irmão, pastor ou os pastores quiserem falar um pouco, lembrando que a gente vai estudar cada coisa, tá? Não vai ficar nenhuma dúvida. Eu sei que hoje a gente criou, a cara da Karina é a perfeita da pessoa que está com o cérebro derretendo, né? Mas, a Karina é demais, viu? Mas é isso mesmo. Meus neurônios estão assim, ó, sabe, tiltando, não tá ligado um com o outro, não tá entendendo nada, mas tá entendendo. É assim, tá assim isso desse jeito. Vai fazer com que a gente aprenda e tenha vontade de estudar as próximas aulas. Não percam os próximos capítulos dessas aulas, tá? Eu vou abrir para o pastor aí, os pastores falar, alguém vai falar? Não esqueça aí, o Karina, que nós estamos uma pessoa que fez seminário e que é professor de história também, fez faculdade, né? Então entende muito. Ele quer deixar todo mundo doido. Mas posições diferentes. O irmão, para mim, é um homem corajoso. E falar de escatologia não é fácil. Muitas vezes nós pensamos em agregar, nós desagregamos. E deixamos como Karina, os cabelos caindo. É porque, na realidade, cada ponto e cada subponto da escatologia,
não é fácil. A gente vai ter que ver com muito cuidado a questão sobre a grande tribulação. Alguns acham que já estamos passando pela tribulação, outros acham que a igreja não vai passar pela tribulação. E ainda vem a questão da apostasia. Muitos apostatarão da fé. Isso é um dos pontos muito cruciais, para a vinda de Cristo. Então, o irmão está de parabéns, pelo seu conceito, bem ponderado nas palavras. E escatologia é algo que você precisa estudar. E por mais que você estude, você ainda tenha dúvida. É uma das doutrinas mais difíceis. E pregar sobre os fins dos tempos não é fácil, não. Pregar os fins dos tempos não é fácil. Um estudo sobre escatologia não é fácil. Como Karina, tem até pastores que ficam em dúvidas. Tem uma posição, mas eles ficam em dúvida. A questão de Armínio e Calvino é fácil. Porque são duas posições só, e cada um pensa de uma forma e você vai tirar sua conclusão. Mas escatologia não. Escatologia é muito difícil. É complicado. É muito complicado. Falar sobre o Apocalipse não é fácil. Pregar no Apocalipse não é fácil. Dificilmente eu vejo alguém pregar no Apocalipse. Essa semana eu assisti uma live, o pastor Milton, de Montes Claros, ele pregou em Apocalipse 22. Mas é muito difícil a gente ouvir um pastor pregando sobre Apocalipse. É verdade. Temos que ser humildes, né, irmão? Humildade é mais importante, assim. Porque Deus, a palavra do Senhor, ela é muito maior do que todos nós, né? E pertinentes a Deus e ao que Ele vai fazer na história, a gente tem que falar com temor e tremor, né? Não deve ser tratado assim, né? E escatologia, então, eu acho que é um assunto mais assim. Existe uma questão também, meu irmão, existe uma questão, muitas vezes quando nós estamos dando doutrina, pastores, né? Estou me referindo a pastores, né? Está dando doutrina e o irmão faz uma pergunta e o pastor não sabe e responde de todo jeito. Uma certa vez, no seminário, eu fiz uma pergunta ao pastor Cleiton. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Cleiton, mas é um pastor muito conceituado. Ele voltou para o país dele, ele parece que esqueci o país dele, Inglaterra. Ele é professor de teologia sistemática, grego e hebraico. E um certo dia, eu fiz uma pergunta a ele, sabe o que foi que ele respondeu para mim? Professor de grego, hebraico e teologia sistemática. Ensinar no presbiteriano, no batista e no congregacional. Ele olhou assim para o teto da sala de aula e respondeu: Alberto, eu posso te dar essa resposta depois, porque eu não sei. Eu vou estudar. Então, a humildade, né? A humildade. Nem tudo a gente sabe. Porém, a igreja acha que o pastor sabe de tudo. E isso não é uma verdade. Somos limitados. Nós temos conhecimento mais, lógico, mais do que os membros. E talvez tenha algum membro que saiba mais do que nós. Porque talvez eles tenham se esmerado nos livros, estudado teologia sistemática, isso, aquilo, outro, para debater com você. Nem sempre um pastor sabe tudo. Porém, também tem membro que sabe mais do que o pastor. Lógico que o pastor ele deve estar preparado. É por isso que a gente vai para o seminário para estudar, para estar preparado
mas nós não sabemos todas as coisas. Pegando a fala do irmão, é por esse motivo que o Caio está dando aula hoje. Eu não sei de todas as coisas. Eu tenho a minha posição escatológica que nem sempre vai bater com a dele. E eu preciso saber qual a posição que existe em todos. Eu falei até para o Caio disso. Tem algumas posições que eu preciso me atualizar para que eu tenha ferramentas na mão para conduzir a igreja. Porque a igreja, a posição escatológica, como o Caio mesmo disse, na nossa denominação não existe uma posição. Exato, exato. Eu conheço pastor pré, pós e amilenista. Exato. No grupo de pastores que a gente pertence, um dos pastores colocou bem claro, eu sou milenista. O outro colocou, eu sou pré. Porque não existe que eu coloquei, fiz uma enquete. Qual a posição da denominação? E o que me foi passado? Não existe. Não existe. Eu, com 10 anos de ministério, eu era arminiano. Com 10 anos de ministério, eu era arminiano. Quando o Caio está dando aula, e eu estou acompanhando ele, temos a posição dele, tenho a minha, e a gente discute para que a igreja consiga caminhar dentro de um pensamento que a gente acha ponderado. Não é não, Caio? Com certeza. O pastor pastor Antônio Alberto. Oi. Diga, minha irmã. Pastor. Diga. A Karina tem um problema muito grande. Sim. Olha, minha filha é assim, ela bolora tudo na cabeça dela e o fiozinho começa a pegar fogo. Aí eu falo assim para ela, filha, calma, respira, presta atenção nisso tudo que você vai longe. Qualquer dúvida, você fala ou com o Caio ou com o pastor Roberto. Não esquenta a cabeça. Quando a Karina aqui, os parafusos dela começam a pegar fogo dentro da cabeça. Não entende nada, entendeu? E mandiopan, pastor? Lembra no nosso tempo? A caspa era mandiopan? Lembra, pastor Antônio Alberto? Mas talvez ela procurando o pastor Roberto e o pastor Alberto, ela saia com mais dúvida ainda. Verdade, pastor, verdade, concordo. Concordo. Diga a ela que compre gruda em valer. Eu nem me habilito a perguntar nada, porque, olha, vou te dizer, viu? Valeu, Gruden. Teologia sistemática de Gruden. Verdade. Gente, nós vamos encerrar nossa reunião dessa noite. Eu espero que nós estejamos muito mais nesse decorrer dos dias. Eu sei que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração através desses estudos. Vai ser para enriquecimento do nosso conhecimento. Já estamos 9h30 já, 1h30 passou que eu nem vi. E eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer aos nossos oficiais que estão presentes, ao presbítero Caio, que se dispôs a estar dando esse assunto para nós. Nós vamos estar revezando, eu, o Caio, talvez a Maria, a Creuza, cada um em um aspecto, para que haja conhecimento e que nós possamos passar por todas as fases que a igreja tem passado, que a nossa igreja hoje, estamos rumo ao novo, não é isso, Creuza? Não, para mim, para pegar o novo significa estarmos firmes na fé. Amém? Amém. Quer falar uma coisa, irmã Creuza? Tá ruim a fala, tá ruim. Tá ruim. Vê aí o som, mana. O seu áudio tá bem ruim. Peraí. Oi. Você é irmã Creuza? Caio. Você é irmã Creuza? Oi, o Lúcio vai falar. Fala, Lúcio. Entendeu? Eu vou falar a coisa. Embora nós tenhamos esses pontos na escatologia, mas uma coisa é certa. Nós somos a igreja do Senhor e iremos subir. Era essa a minha fala. Amém. E nós vamos todos para o céu. Parabéns, Caio. A única coisa que nós não podemos divertir é que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus Pai. E só através de Jesus. Acabou, né? Gostei do que o pastor Antônio Alberto falou.
A humildade é algo que o cristão deve ter, a humildade. Pastor Antônio Alberto, eu sou professora, trabalhei em direção de escola, sou aposentada hoje, graças a Deus. Mas quando um aluno meu chegava para mim e perguntava, ou algum colega meu, quando estava na direção, ou vice-direção, ou dona Creuza, professora, olha, eu não posso te responder isso agora. Exato. Mas eu vou estudar e eu vou te responder. Essa é a humildade que todos nós, cristãos, temos que carregar, porque Jesus era humilde. Parabéns, viu, pastor Antônio Alberto? Obrigado, minha irmã. Eu quero avisar os irmãos que o meu telefone está descarregando. Quero deixar um abraço tão grande para cada um de vocês. Se por um acaso eu sair do ar, saiba que foi a carga do celular que acabou, viu? Ok. Tá bom. Mas eu vou continuar até ele acabar aqui. Ainda está terminando já. Lúcio. Aleluia. O Lúcio quer falar para a gente terminar. Pode falar, Lúcio. Fale, Lúcio. Eu vou deixar um recado para todo mundo. Pode falar, Lúcio. Que nessa vida somos todos passageiros, menos o cobrador e o motorista. Tá certo. Gostaram? É para distrair um pouco aí. Tá certo. Tinha que ser meu Meu pai. professor, Tinha que ser meu pai. Não vai me... note o meu número do telefone aí, meu professor. Eu já queria deixar minhas desculpas aqui ao pastor Roberto e ao Caio, porque eu vou tirar todas as minhas dúvidas com vocês. Vou encher Pode tirar. vocês. Eu já queria desculpa por isso. Irmão, Um beijo. vamos pra para vocês. o Walter vai encerrar com a oração. Mas eu fico debatendo com a Karina aqui. É agradecer, né, os irmãos, o pastor Oswaldo Machado, o pastor Walter Lima, né, o Antônio Alberto, a todos os irmãos aqui. É um prazer tê-los conosco, viu? Amém. Deus abençoe. Pastor Walter. É tu mesmo, Walter Lima. Faz uma oração para a gente encerrando. Amém, amém. Amém. Oremos, então. Oremos. Santo Deus, nós te somos gratos pela dádiva desse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar desse estudo, mesmo no final. Eu quero te agradecer, Senhor, e te peço que o Senhor nos dê mais luz para que nós possamos, Senhor, iluminados pelo teu Santo Espírito, sondar a tua palavra, conhecer a tua palavra, para poder discernir a tua vontade. Nos permita, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, em tudo fazer a tua vontade. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque quantas vezes divagamos e perdemos o foco, mas segura nas nossas mãos, nos sustente, Senhor, para que nós possamos discernir cada dia mais a tua vontade, crescer, Senhor, até chegar à estatura do varão perfeito. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa meta e que nós possamos, Senhor, ter prazer na tua lei e nela meditar de dia e de noite. Obrigado por esses irmãos que se empenharam em trazer esse estudo escatológico, que o Senhor possa enriquecer a vida dos teus servos, dos seus servos cada vez mais conhecimento, e nós te agradecemos, Senhor, sempre, porque o Senhor é o nosso escudo, é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada família representada, que a tua bênção seja sobre eles. Nós te oramos sobre estes, e nós te oramos no nome de Jesus. Amém.